Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e eu vim te contar uma curiosidade dentro da fisiologia se você nunca parou para pensar nisso. Vamos pensar em membrana plasmática, né? A membrana plasmática é aquela bicamada lipídica que é composta por lipídios, mas também com proteínas inseridas, com glicolipídios, com glicoproteínas. Então, a membrana plasmática é esse misturadão de coisas, mas que no fim ela é organizada com fosfolipídios, sendo que a parte voltada para o externo e a parte voltada para o interno, elas são polares, né? Porque está em contato com a água, mas a parte aqui em toda interna, ela é apolar. E por isso que a membrana, não passa qualquer coisa pela membrana, né? Então, a membrana plasmática, ela é seletiva, né? Isso é um conceito que a gente vê, às vezes, até no ensino médio, né? A membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade seletiva, então não passa qualquer coisa através da membrana, certo? Mas a gente sabe que gases, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, eles são de estrutura apolar, tá? E por isso, eles se difundem através da membrana. Então, os gases, eles não precisam de um transportador para atravessar a membrana, correto? E daí, você já parou para pensar por que a gente não respira pela pele? Se a pele é feita de células, certo? E se os gases atravessam diretamente a membrana plasmática, por que a gente não respira pela pele? Por que a gente tem que inalar esses gases, fazer a difusão lá no nosso sistema respiratório, para daí chegar na corrente sanguínea, para daí distribuir esses gases para todo o nosso corpo? É uma coisa que parece óbvio, mas talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Vamos pensar por que isso não é possível, tá? Na espécie humana, claro. Por que isso acontece? Quando a gente fala de pele, a gente tem que lembrar que o tecido epitelial contido na pele é um tecido epitelial estratificado. Então, ele tem várias camadas de célula que compõem essa crosta aqui, né? Então, tem várias camadas de célula, tá? Então, a gente tem que pensar que os gases, eles teriam que se difundir por todas essas camadas de célula e atingir a corrente sanguínea numa concentração grande o suficiente para conseguir abastecer todas as células do nosso corpo com oxigênio. Então, é um negócio que seria muito lento e que não viabilizaria a vida, certo? Porque o processo de difusão, ele acontece, só que pensa a velocidade que isso ia acontecer. É por isso que a gente tem o sangue, né? O sangue é que vai distribuir esses gases para todos os lugares. Mas, para esse gás conseguir chegar na concentração adequada no nosso sangue, na velocidade também, numa boa velocidade, né, a gente precisa ter esse movimento de respiração. E por que lá, né, no nosso sistema respiratório, a gente consegue fazer com que esses gases sejam absorvidos? É porque o nosso epitélio do trato respiratório, ele é um epitélio simples, tá? Então não tem essas milhares de camadas ali de células que nem a nossa pele, justamente, ele tem essa estrutura para possibilitar a troca gasosa, tá? Então, se você nunca tinha parado para pensar, é por isso que não conseguimos respirar pela nossa pele, tá? Então, foi algo evolutivamente selecionado para que conseguíssemos nos tornar um ser humano deste tamanho, né? E que conseguisse abastecer todas as suas células com a quantidade de gases necessária. Um beijo para vocês e até a próxima!